Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Vou começar então, tá? Pode começar. Como esse vídeo vai pro Moodle, não sei que hora o pessoal vai estar olhando, então bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando vocês estiverem vendo isso. Eu vou dar início aqui ao nosso trabalho de Teoria da História, Arquitetura e Urbanismo 2. É sobre o neogótico aqui em Porto Alegre, na verdade. O trabalho foi feito por mim, pela Tainara e pela Viviane. Pode passar. Aqui a gente vai ver o índice, então, de tudo que vai ser apresentado no trabalho. Obviamente vai ter a introdução sobre o neogótico, depois vai ter as principais características desse estilo. A gente vai ver também 4 exemplos globais desse estilo. Depois a gente vai passar para a Catedral de São Pedro, que daí entra no título mesmo do trabalho, né, do neogótico aqui em Porto Alegre. A gente vai analisar a planta baixa da construção e a vista superior dela também, além da análise da fachada e do interior da edificação. Então, falando um pouco mais sobre o neogótico mesmo, ele é a denominação de um estilo de arte que ocorreu entre o século XIX e o início do século XX e que trouxe de volta as características do estilo gótico da última fase da Idade Média na Europa, né? E dessa forma ele é considerado um revivalismo desse estilo. Além do mais, autores consideram o neogótico já como parte do ecletismo. Com o neogótico, na verdade, toda a riqueza de luz e o estilo é revivido especialmente na arquitetura, chegando inclusive aqui no Brasil. E fisicamente, a luz ela vai ter um papel de importância crucial, né, no interior de uma catedral, que é difundida através de grandes vitrais com aro de misticismo, com todas aquelas figuras que geralmente contam passagens bíblicas e tal, ainda mais no gótico mesmo, lá no primeiro da Idade Média, porque faz toda aquela coisa de como a maioria da população era analfabeta, ela servia mesmo para educar, né? Com toda a sua carga simbólica reforçada pela acentuação do verticalismo das edificações que a gente também vai ver mais para frente. Pode passar. Aqui a gente vai ver então as principais características do estilo neogótico. As características do estilo neogótico na arquitetura são as mesmas do gótico, na verdade, que foi um estilo considerado uma evolução do estilo românico. As principais delas, então, são a verticalidade dos edifícios, a utilização de arcos de volta-quebra, arcos ogivais, janelas predominantes com vitrais, que eu falei antes, rosáceas, paredes mais leves e finas, e com isso contraforte mesmo em menor número. Isso veio com a evolução da tecnologia, né, naturalmente. Torres ornadas por rosáceas, consolidação dos arcos feito por abóbadas de arcos cruzados ou ogivais e abóbadas de nervura, que a gente vai ver mais para frente também, melhor essa parte. Pode passar. Aqui são 4 exemplos globais, aqui a gente já vê 2, né? O primeiro, esse da esquerda, todo mundo já conhece, que é o Palácio de Westminster, no Reino Unido, que abriga ali o Big Ben, que a gente consegue ver mais à direita da foto. E a foto da direita mesmo é o interior da Capela de Sainte-Chapelle, que eu falei antes, que a gente vai ver direitinho ali, aquela parte de cima da abóbada de nervura, que inclusive foi feita adições em metal pelo Viollet-le-Duc, que o professor Leonardo até comentou sobre ele, mostrou outras intervenções que ele fez na Notre Dame, se eu não me engano. Ali a gente consegue ver no interior aquela parte mais dourada ali, já é feita em metal por ele. Pode passar. A primeira foto ali da esquerda é a Catedral Metropolitana de São Paulo, que a gente consegue ver direitinho ali a parte da verticalidade, a arquitetura mais esguia, tanto nela quanto na última foto ali da direita, que é a Igreja Votiva, que fica em Viena, na Áustria. E para dar continuidade, agora a Tainara vai falar melhor sobre a Catedral de São Pedro, então. Bom, a Catedral de São Pedro aqui de Porto Alegre, ela foi projetada por Josef, tá? Um arquiteto tcheco, tá? A história dessa capela inicia-se no final do século XIX, quando foi feita uma pequena capela dedicada ao apóstolo São Pedro, permanecendo assim por 30 anos. Após isso, essa capela passou a ser a base de um curato, né? Um local dedicado à presença de curas e compadre, do qual tinha realizações de missas diárias e ofícios religiosos.
apresentando dessa forma uma necessidade de se tornar maior. Tendo essa necessidade, a população se mobilizou totalmente nesse sentido. Nessa época, o Rio Grande do Sul já contava com uma grande quantidade de imigrantes alemães, influenciando de forma considerável no estilo da nova igreja que ali seria construída. Em 1919, o projeto desenvolvido pelo arquiteto Joseph foi apresentado ao povo, trazendo um estilo neogótico, trazendo as características do gótico da última fase da Idade Média. As obras dessa catedral foram realizadas pelo Franzi e vários outros artistas de origem germânica. Teve também a contribuição do italiano Vittorino nas torres. A Catedral de São Pedro, concebida pelo arquiteto tcheco e finalizada por alemães e italianos, tornou-se um exemplo de riqueza espiritual e cultural, ocasionada pela mistura de nacionalidades católicas dentro do Brasil. Pode passar. Aqui a gente tem a análise da planta baixa, tá? A planta baixa tem o desenho de cruz latina, tá? Na entrada da catedral a gente tem o átrio. No meio da catedral a gente tem a nave central e as naves laterais. E no altar a gente tem a abside. Agora a Vivi vai explicar mais sobre as características internas e externas dessa edificação. Boa noite, pessoal. Então, falando da parte externa da Igreja de São Pedro. Ela dispõe de 2 torres campanárias, tratadas com faixas horizontais de diferentes aberturas e frisos, envoltas em pináculos no coroamento, ladeando o acesso principal. As aberturas dispostas das torres são de desenho retangular na base e na altura do acesso principal, seguidas por aberturas de desenho de topo em arco ogival. Uma moldura circular adorna o plano da fachada abaixo do campanário. Entre as torres, a porta principal, em madeira, exibe um vitral na verga e está recuada no plano da fachada, através de uma sequência em abertura progressiva de colunetas que sustentam o arco plenos. O arco é adornado por uma saliente rosácea, envolta numa moldura com desenho de arco ogival e enfatizada por trifólios em alto relevo. Ali na imagem a gente consegue observar daí essas características do gótico, iniciando aqui pela parte de baixo as colunas, o tímpano ocluso, que é essa imagem aqui, arquivoltas ogivais, a rosácea, característica principal do gótico, tracéreas, aqui nas janelinhas, quadrilóbulo e vitrais, aqui nessa daqui, e o frontão com empenas retas, que é aqui nesse frontão. Na outra imagem do lado direito a gente vê os pináculos e o óculo seco. Além, é claro, da sua verticalidade e aspecto mais esguio se comparado com outras igrejas. Vamos à parte interna. A estrutura interna da igreja ela é suportada por pilares simples e geminados, ampliados por colunetas oriundas das nervuras dos arcos. Os arcos ogivais estão presentes no interior da igreja, principalmente nas alas laterais, aqui nos cantinhos. Depois de transposto o pequeno átrio, aqui, onde estão instalados um belo crucifixo e placas comemorativas, ela é fechada por uma grande porta envidraçada, chega-se à nave. Acima, no átrio aqui, a gente tem um grande coro, onde está instalado um órgão de tubo sobre a rosácea da fachada, que dá para enxergar ela lá atrás. Então, mostrando as características, aqui nós temos a abóbada truncada, né, aqui, o coro e o átrio. A nave, ela é ampla, mas relativamente baixa, com o teto em abóbada truncada, piso em lajotas de várias cores, formando um desenho geométrico.
e bancadas em madeira para a congregação, que dá para ver. 2 estreitos corredores de circulação aos lados da nave permitem que os pilares quadrados, com coluninhas nos seus 4 cantos, permaneçam despegados das paredes. Aqui nós conseguimos ver essa característica. Neles estão fixadas capelinhas com os passos da via sacra dentro de molduras entalhadas, que aqui dá para a gente ver. A pintura das paredes e o teto, em arabesco gótico, simula relevo e apresenta medalhões com imagens pintadas de santos. Do teto pende um grande candelabro central, redondo e decorado, e 2 lanternas estão fixas junto ao teto. As várias e grandes janelas em arco de ogival, com mainel, são ornadas de belos vitrais em cenas diversas, lançando luzes multicolores para o interior com belo efeito, que aqui a gente consegue ver. E seria isso. A gente não tem muita história da igreja, foi o que a gente conseguiu identificar pesquisando. A gente não conseguiu localizar a planta baixa para a gente demonstrar aqui melhor, então a gente pegou uma imagem do Google de cima e fizemos mais ou menos vendo pelas características internas como que ela funciona, porque ela não é muito acessível em questão de pesquisa. Mas eu acho que era isso. Mas alguém tem alguma coisa para acrescentar no trabalho? Não. Eu não tenho mais nada. Não tenho mais nada para acrescentar. Acho que ficou bem clara a nossa apresentação. A gente incluiu tudo o que a gente conseguiu de informação através da internet, né? Enfim, devido à situação que a gente está enfrentando. Espero que todos tenham gostado, tenham compreendido bem o conteúdo. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Então tá. Eu vou finalizar aqui. Muito obrigada. Boa noite.